A cidade de São Paulo, quando a noite avança, muda de cheiro. O monóxido de carbono do dia dá lugar a algo mais denso, uma mistura de umidade, asfalto frio e, em certas esquinas, o aroma inconfundível de gordura e sobrevivência. Eram 11h30 da noite. A lâmpada fluorescente, presa por um fio improvisado na cobertura de metal do carrinho, zumbia baixo, atraindo mariposas que batiam desesperadas contra a luz branca. Embaixo dela, o vapor subia constante das panelas de alumínio, criando uma neblina rala que embaçava a visão de quem passava rápido. O homem atrás do carrinho não parecia ter pressa nem ambição. Era um sujeito de meia-idade, com o rosto marcado por aquelas linhas profundas, que não vêm apenas da velhice, mas do cansaço acumulado de quem carrega peso demais por tempo demais. Ele usava um boné desbotado, sem marca, puxado levemente sobre os olhos, e um avental branco que, apesar de velho, estava impecavelmente limpo. Seus movimentos eram econômicos, quase mecânicos. Cortar o pão, espalhar a maionese, prensar a salsicha, limpar a espátula. Ele não olhava muito para os lados. O foco parecia estar inteiramente na chapa quente, no chiar da cebola dourando, no serviço repetitivo que garante o sustento, mas nunca a riqueza. Ao redor dele, a vida noturna do bairro seguia seu ritmo natural. 2 motoboys, com as mochilas térmicas apoiadas no chão de cimento batido, riam alto enquanto devoravam cachorros quentes, simples, transbordando purê e batata palha. Um casal jovem dividia um refrigerante de garrafa de vidro, sentados nos banquinhos de plástico vermelho que balançavam na calçada irregular. Era uma cena de normalidade absoluta. Uma ilha de luz amarela no meio da escuridão da periferia. Ninguém ali parecia notar nada além da fome e da rotina. O barulho do trânsito distante funcionava como uma trilha sonora esquecida, e o vapor das panelas subia como uma trégua silenciosa no fim do expediente. Era apenas mais uma noite de trabalho honesto, invisível para a maioria, essencial para quem vive a realidade da rua. Mas a invisibilidade é um conceito perigoso. Do outro lado da via, estacionado na penumbra, onde a luz fraca do poste público não alcançava, havia um carro popular preto com os vidros fechados no insulfilme mais escuro permitido. Ou talvez nem permitido fosse. O motor estava desligado, mas o calor ainda emanava do capô, distorcendo levemente o ar acima dele. Dentro, 3 pares de olhos observavam a cena com a frieza de predadores saciados, mas territoriais. Eles não viam o esforço do homem, nem a satisfação simples dos clientes. Eles viam números, viam um ponto de comércio que funcionava há semanas sem prestar contas. Viam um território que precisava ser carimbado. Para eles, a matemática era simples. O sujeito trabalhava na área deles, respirava o ar que eles controlavam e lucrava na calçada que eles vigiavam. Não se tratava de ficar rico com o dinheiro de um vendedor de lanche. O que aquele carrinho rendia era troco de pinga para a estrutura da facção. Tratava-se de princípio, o princípio fundamental do controle. Nada acontece sem permissão. Eles analisavam a postura do vendedor. Ombros levemente caídos, olhar baixo, mãos ocupadas. A postura clássica de quem não oferece resistência, de quem abaixa a cabeça quando a autoridade da rua se apresenta. A confiança daqueles 3 homens vinha da experiência de centenas de abordagens idênticas. Eles conheciam o cheiro do medo e tinham certeza de que aquele vendedor exalaria esse cheiro assim que visse o volume na cintura de um deles. Eles olharam para aquele carrinho e pensaram a mesma coisa. É só mais um. Esse foi o primeiro erro. A porta do carro preto se abriu devagar, sem o estalo agressivo de quem tem pressa. 3 homens desceram.
Não usavam capuz, não empunhavam armas ostensivamente e não corriam. Caminhavam com a calma proprietária de quem sabe que o chão onde pisam lhes pertence. O líder, um sujeito magro de apelido Carioca, embora nunca tivesse pisado no Rio de Janeiro, ajeitou a camisa polo, falsificada sobre a calça jeans. Havia um volume discreto na linha da cintura, o suficiente para ser notado, mas escondido o bastante para manter a aparência de civilidade. Os outros dois, mais jovens e com o olhar inquieto de quem ainda quer provar serviço, flanqueavam o chefe, formando um triângulo de intimidação silenciosa. Eles atravessaram a rua ignorando a faixa de pedestres, forçando um ônibus noturno a frear bruscamente. O motorista nem buzinou. Quem roda na madrugada de São Paulo aprende rápido a ler a linguagem corporal da rua. E aqueles três gritavam perigo sem abrir a boca. Ao se aproximarem do carrinho, o ar mudou. A conversa animada dos motoboys cessou instantaneamente, substituída pelo som seco de mordidas rápidas e motores sendo ligados. O casal de namorados, sentindo a mudança na pressão atmosférica, levantou-se, deixando metade do refrigerante na mesa e sumiu na esquina escura. O espaço ao redor do vendedor esvaziou-se, criando um palco isolado para o teatro que estava prestes a começar. "Boa noite, meu senhor", disse Carioca, apoiando os cotovelos no balcão de inox engordurado. A voz era mansa, quase cordial, carregada daquele falso respeito que precede a extorsão. Ele sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos, parava na boca, estático, como um corte de faca. "Lugarzinho bacana o senhor montou aqui. Movimentado, né? A gente estava observando. O senhor trabalha bem." O vendedor não parou. Continuou limpando a chapa com a espátula, raspando a crosta de queimado com movimentos rítmicos. "Trabalho honesto?" respondeu ele, sem levantar a cabeça. A voz era rouca, baixa, quase um sussurro que obrigou os homens a se inclinarem um pouco mais para a frente. "Honesto é bom. A gente valoriza muito a honestidade aqui na quebrada", continuou Carioca, pegando um guardanapo de papel barato e enrolando-o no dedo indicador. "Mas sabe como é, né, tio? A rua é perigosa, tem muito noiado, muito ladrão de oportunidade rodando por aí. Gente que não respeita quem tá na luta." Os dois comparsas atrás dele riram curto, um riso seco, de hiena, trocando olhares cúmplices. Eles sabiam o roteiro de cor. Primeiro vinha o elogio, depois o medo do mundo lá fora e, por fim, a solução mágica que só eles poderiam vender. "A gente é da sintonia", disse o líder, baixando o tom de voz para algo conspiratório, usando o termo que designava a gestão local da facção. "A gente cuida para que ninguém mexa com quem corre com a gente. É uma questão de ordem, entende? Para o senhor trabalhar tranquilo, sem susto, sem ninguém vir aqui, levar seu apurado ou quebrar seu material. A gente oferece uma proteção, uma segurança particular, digamos assim." O cheiro de perfume barato dos rapazes misturava-se agora com o aroma de salsicha e cebola, criando uma atmosfera enjoativa. O vendedor finalmente parou de raspar a chapa. Ele limpou as mãos no avental, devagar, dedo por dedo, e levantou o olhar. Seus olhos eram escuros, fundos e de uma tranquilidade que destoava completamente da situação. Não havia tremor nas mãos, nem suor na testa. "Proteção", repetiu o vendedor como se testasse o peso da palavra na boca. Não era uma pergunta, era uma constatação neutra. "Isso, uma colaboração mensal, coisa pouca para o movimento que o senhor tem." Carioca tamborilou os dedos no metal frio do balcão. "A gente chama de caixinha. O senhor ajuda a gente a manter a ordem e a gente garante que o senhor continua vendendo seus lanches em paz. É uma troca justa, não acha?"
todo mundo ganha. Ninguém perde. A ameaça estava ali, embrulhada em palavras de cooperação e comunidade. Não disseram: se não pagar, vamos queimar seu carrinho. Disseram: para o senhor continuar vendendo em paz. A violência não precisava ser explícita. Ela estava implícita na ausência daquela paz prometida. Era a lógica brutal do sistema. Eles criavam o perigo para depois venderem o antídoto. O silêncio que se seguiu foi pesado. O zumbido da lâmpada parecia ter ficado mais alto. Carioca manteve o sorriso congelado, esperando o momento clássico em que a vítima gagueja, tenta negociar um valor menor, ou simplesmente puxa a carteira tremendo, agradecendo por não apanhar. Mas o homem do carrinho apenas olhou para o outro lado da rua, para a escuridão onde o carro preto estava estacionado, como se calculasse algo que ia muito além de dinheiro. Quando a cobrança vem com um sorriso, é porque a recusa nunca foi uma opção. O silêncio do vendedor não era vazio, era denso, quase sólido. Normalmente, naquele ponto do roteiro, o ar se enche de pedidos de desculpas, de mãos trêmulas buscando notas amassadas no bolso, ou daquele gaguejar patético de quem tenta explicar que o mês foi fraco. Mas ali, sob a luz branca e zumbidora, o único som era o chiar contínuo da salsicha na chapa e o raspar metálico da espátula. O homem continuou a montar o lanche, colocando milho, ervilha, batata palha, com a precisão de um cirurgião operando um paciente, ignorando completamente a presença dos 3 predadores à sua frente. Carioca parou de tamborilar os dedos. O sorriso em seu rosto começou a tremer nos cantos, a máscara de cordialidade escorregando para revelar a irritação genuína de quem não está acostumado a ser ignorado. A falta de resposta imediata era uma ofensa maior do que um xingamento. Na lógica da rua, o silêncio é um privilégio de quem manda, não de quem obedece. Quem vive com medo responde rápido. Ele respondeu devagar demais. O vendedor fechou o pão, embrulhou-o num papel fino e o colocou sobre o balcão, mas não o entregou a ninguém. Só então ele limpou as mãos num pano que pendia da cintura, num movimento lento e deliberado, como se estivesse limpando uma sujeira que ia muito além da gordura da comida. Ele ergueu o rosto novamente. Dessa vez, encarou o Carioca nos olhos. Não havia desafio, nem raiva. Havia apenas um cansaço infinito e uma espécie de pena distante. Vocês são novos na quebrada, disse o vendedor. Não foi uma pergunta. A voz dele tinha a textura de cascalho, grave e estável. Dá para ver pelo jeito que vocês andam, pelo jeito que estacionam e, principalmente, pelo jeito que pedem. Carioca franziu a testa, o ego ferido e inflamando instantaneamente. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal do balcão, a mão direita descendo instintivamente para a cintura, roçando o cabo da pistola sob a camisa. Tu tá tirando, tio? A gente não tá pedindo nada. A gente tá avisando. O prazo é agora. Ou tu colabora com a família, ou a gente fecha a tua barraca. E quando a gente fecha, não abre mais. O uso da palavra família, um dos muitos eufemismos para a organização, deveria ter feito o velho recuar. Deveria ter sido o ponto final. Mas o vendedor apenas suspirou, balançando a cabeça levemente, como um professor decepcionado com um aluno que não fez a lição de casa. Ele se inclinou sobre o balcão, reduzindo a distância entre seu rosto e o do cobrador, e baixou o tom de voz para algo que só os 3 pudessem ouvir. Família, repetiu ele, com um peso estranho na palavra. Vocês enchem a boca para falar o que não entendem. Deixa eu te perguntar uma coisa, menino. O resumo da quebrada sabe que vocês estão fazendo corre de moeda em cima de trabalhador antigo?
porque até onde eu sei, o estatuto mudou faz tempo. Cobrança sem aval da sintonia é falta grave, da exclusão. E exclusão, nesse mundo, a gente sabe como termina. As palavras saíram com naturalidade, mas o efeito foi elétrico. Resumo: estatuto, sintonia, exclusão. Aquele não era o vocabulário de um vendedor de cachorro-quente assustado. Aquelas eram palavras técnicas, termos burocráticos internos da facção, usados apenas por quem estava dentro da engrenagem ou por quem já tinha sido moído por ela. Não eram gírias de malandro de esquina, eram termos jurídicos do tribunal do crime. Carioca piscou, confuso. A mão parou na cintura, incerta. O roteiro tinha quebrado. A vítima não estava apenas resistindo. Ela estava falando a língua deles e com uma fluência perturbadora. O vendedor não usou o tom de ameaça. Ele usou o tom de quem cita uma lei conhecida. Foi nesse momento que o rapaz mais jovem, o que estava mais atrás, à esquerda, sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele era observador, menos impulsivo que o líder. Ele notou algo que a arrogância de Carioca deixou passar. Ele olhou para as mãos do vendedor apoiadas no balcão. Eram mãos calejadas, sim, mas havia uma tatuagem desbotada na falange do dedo médio da mão esquerda. Um pequeno ponto azul, quase invisível, um símbolo antigo de quem puxou cadeia na época em que o sistema era diferente, na época de Carandiru, antes das facções se tornarem empresas multinacionais. O rapaz recuou meio passo, instintivamente. O arrepio virou um alerta vermelho piscando no fundo do cérebro. Aquele velho falava com a calma de quem já viu mais sangue do que aqueles três juntos veriam na vida inteira. Ele não estava blefando. Ele estava corrigindo a postura deles. Naquele segundo, um deles percebeu que talvez estivesse falando com alguém que não precisava de proteção. Tu fala demais para quem vende salsicha, retrucou o Carioca, tentando recuperar na autoridade, mas a voz saiu menos firme. A dúvida tinha sido plantada. Quem é você para falar de estatuto? Tu é o quê? Advogado de porta de cadeia agora? O vendedor voltou a raspar a chapa, virando as costas para eles por um instante, um gesto de desdém supremo. Eu sou só um cara que vende lanche, disse ele sem se virar. Mas eu vendo lanche aqui há 20 anos. Eu vi essa rua ser asfaltada. Eu vi quem manda hoje correr de calça curta nessa calçada. Então, faz um favor para vocês mesmos. Voltem para o carro. Liguem para o geral da área. Perguntem se o carrinho do seu Zé está na lista de cobrança. Só perguntem. Se tiver, vocês voltam e levam tudo. O carrinho, o dinheiro, minha vida. Mas se não tiver... Ele parou de raspar, virou-se devagar e apontou a espátula para o carro preto do outro lado da rua. Se não tiver, vocês vão ter que explicar por que tentaram taxar a pessoa errada. O desafio estava lançado. Não era um desafio físico de força bruta. Era um desafio de hierarquia. O vendedor apostou tudo numa única carta, a de que o medo da quebra de conduta interna seria maior do que a ganância imediata daqueles três. Ele apostou que a burocracia do crime, rígida e letal, seria sua única defesa naquela noite escura. Carioca recuou meio passo, travando o maxilar. A mão se afastou da cintura, mas o orgulho o impedia de virar as costas imediatamente. Ele murmurou algo inaudível, uma ameaça vazia que se perdeu no vapor das panelas e fez um sinal brusco com a cabeça para os outros dois. Eles se afastaram do carrinho, mas não voltaram para o carro preto. A dúvida, uma vez plantada, é como uma erva daninha. Cresce rápido e sufoca a certeza. Eles precisavam saber onde estavam pisando antes de dar o próximo passo, ou antes de decidirem quebrar as pernas daquele velho insolente. Caminharam até um boteco na esquina oposta.
Um daqueles lugares com azulejos encardidos, iluminação amarelada e cheiro de álcool barato, misturado com cigarro de palha. Era o tipo de lugar onde as notícias da favela circulavam antes mesmo de acontecerem. Se o vendedor de lanche tivesse alguma relevância, alguém ali saberia. Se fosse apenas um louco suicida, a confirmação viria rápido e a punição seria exemplar. Entraram no bar com a arrogância habitual, ocupando espaço demais, falando alto demais. Havia meia dúzia de homens ali, bebendo cachaça no balcão ou jogando bilhar nos fundos. Eram moradores antigos, rostos conhecidos da comunidade, gente que viu o crime organizado nascer, crescer e mudar de rosto várias vezes. "Ô tinhoso!" gritou o carioca para o dono do bar, um senhor calvo que secava copos com um pano cinzento. "Me vê 3 cervejas e me diz uma coisa. Aquele tiozinho do carrinho de lanche ali na frente, qual é a caminhada dele?" A pergunta caiu no ambiente como um copo de vidro estilhaçando no chão. O som das bolas de bilhar batendo umas nas outras cessou abruptamente nos fundos. O burburinho das conversas paralelas morreu. O dono do bar parou de secar o copo, mantendo os olhos fixos no vidro, sem coragem de levantar o olhar para os recém-chegados. O silêncio que se instalou não era o silêncio de quem não sabe a resposta. Era o silêncio denso, espesso e sufocante de quem sabe exatamente o que dizer, mas tem pavor das consequências de pronunciar as palavras. Era um silêncio cúmplice e, ao mesmo tempo, aterrorizado. "Ele vende lanche, ué?" respondeu o dono do bar, sem olhar para a carioca, voltando a esfregar o copo com uma força desnecessária. "Tá aí faz tempo. Nunca incomodou ninguém." Carioca sentiu o gosto amargo da evasiva. Ele se debruçou sobre o balcão, invadindo o espaço do comerciante. "Não tô perguntando se ele incomoda. Tô perguntando quem é ele. Ele falou grosso com a gente. Falou de sintonia, de estatuto. O velho não é civil comum. Quem apadrinha ele?" Um dos homens que jogava bilhar, um sujeito com a pele curtida de sol e mãos de pedreiro, aproximou-se devagar, segurando o taco com as 2 mãos, não como uma arma, mas como um escudo. Ele olhou para a carioca com uma expressão indecifrável, uma mistura de desprezo e aviso. "Rapaz", disse o homem com a voz grave, "se eu fosse você, tomava essa cerveja, pagava e ia embora. O homem lá, ele é da paz, mas a paz dele custou caro. Vocês são moleques. Chegaram agora com a arma na cinta, achando que são donos do mundo. Aquele senhor ali já enterrou mais gente do que vocês conhecem." "Ele tem nome?" insistiu o mais jovem do trio, o que tinha sentido o arrepio antes, a voz saindo um pouco mais aguda do que pretendia. O homem do bilhar olhou para o rapaz, depois para a rua escura, na direção do carrinho solitário, iluminado pela luz fria. Ele parecia pesar cada sílaba. "Todo mundo aqui sabe quem ele é", disse o homem, baixando a voz. "Mas a gente aprendeu que tem nome que não se fala em voz alta. Não por respeito à lei, mas por respeito à história. Se ele não te disse o sobrenome, é porque ele tá te dando uma chance de sair vivo sem saber." A atmosfera no bar ficou irrespirável. Aquele tipo de resposta não se alinhava com nada que eles conheciam. No mundo deles, quem tem poder ostenta. Quem é perigoso faz questão de ser temido. Mas ali, a dinâmica era inversa. O medo não vinha do que era dito, mas do que era ocultado. Os moradores não estavam protegendo o vendedor dos bandidos. Pareciam estar tentando proteger os bandidos do erro fatal que estavam prestes a cometer. Carioca olhou ao redor. Viu cabeças baixas, viu homens desviando o olhar. Ninguém queria ser testemunha do que viria a seguir. Ninguém queria estar perto quando a verdade viesse à tona. Era um medo reverente, quase religioso.
Quando todo mundo conhece alguém, mas ninguém fala o nome, é porque esse nome pesa. A paranoia começou a se infiltrar nas brechas da arrogância de Carioca. Se fosse um ex-policial, teriam dito. Se fosse um X9, teriam dito. Se fosse um rival, teriam dito. O anonimato protegido daquele jeito só significava uma coisa: hierarquia. Mas uma hierarquia que eles, soldados rasos da nova geração, desconheciam ou tinham esquecido. Eles saíram do bar sem tocar nas cervejas, sentindo os olhares queimando em suas costas, caminhando de volta para a rua onde o carrinho de lanche continuava operando, indiferente, como um farol avisando sobre recifes invisíveis. E o silêncio da rua parecia gritar que eles já tinham ido longe demais. Voltaram para a calçada, mas o passo já não tinha a mesma firmeza elástica de antes. O asfalto parecia ter ficado mais frio, e a distância entre o boteco e o carrinho de lanche, que antes era apenas uma travessia de rua, agora parecia um campo minado. Carioca sentia o peso do celular no bolso como se fosse uma âncora. A dúvida corroía a autoridade. Eles precisavam de uma confirmação, algo que o sistema burocrático do crime lhes dava. A certeza de quem é quem na planilha do tráfico. Encostaram no carro preto, longe o suficiente para não serem ouvidos, mas perto o suficiente para vigiar o homem que continuava a limpar o balcão com sua calma irritante. Carioca sacou o aparelho, discou um número no WhatsApp e esperou, roendo a unha do polegar. Do outro lado da linha, atendeu o geral do cadastro, o responsável por manter a lista atualizada de quem deve, quem paga e quem manda naquela região. Salve, irmão, é o Carioca. Tamo aqui na avenida, perto da Praça Antiga. Tem um tiozinho num carrinho de lanche. Tá batendo de frente. Falou de estatuto. Quero saber se ele é batizado ou se é só um louco pra gente dar o corretivo. Houve um silêncio do outro lado. Apenas o som de teclas sendo digitadas num computador distante. A burocracia do crime opera 24 horas. Passa a visão dele, respondeu a voz metálica no telefone. Características: pardo, uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho baixo, tem uma cicatriz velha na sobrancelha esquerda e uma tatuagem de ponto na mão. O carrinho é simples, sem nome. O silêncio na linha durou mais do que o normal. Não foi o silêncio de quem busca um nome numa lista extensa. Foi o silêncio de quem encontrou algo que não deveria estar ali. Quando a voz do geral voltou, ela estava diferente. Havia sumido a prepotência administrativa. O tom era urgente, baixo, quase um sussurro de pânico. Carioca, onde você disse que tá? Na esquina da praça. O carrinho tá na frente. Escuta o que eu vou te falar, e escuta bem. A voz do outro lado tremeu levemente. Não existe cadastro para esse carrinho. Não existe cobrança. E não existe permissão para você estar aí. Então é clandestino? Posso derrubar? Carioca sorriu, sentindo o alívio momentâneo de voltar ao script da violência. Você é burro, moleque? Você não tá entendendo. A voz do geral subiu uma oitava, perdendo a compostura. Não tá no cadastro porque tá acima do cadastro. A gente não cobra dízimo de quem fundou o dízimo. Sai daí. Agora. Desliga o telefone, entra no carro e some. Se alguém souber que vocês encostaram nele, nem a sintonia vai conseguir segurar o BO para vocês. A chamada foi encerrada na cara dele. Carioca ficou olhando para a tela do celular apagada, tentando processar a informação. A hierarquia criminal é rígida, baseada em cargos, soldados, gerentes, torres, sintonia final. Mas acima dos cargos existe uma camada invisível, quase mística, onde a lógica de comando e obediência deixa de existir e entra a lógica de sangue e história. Ele olhou para o carrinho novamente.
O vendedor estava servindo um copo de refrigerante para um morador de rua que se aproximara timidamente. O vendedor não cobrou, apenas sorriu, um sorriso genuíno dessa vez, e entregou o copo. Naquele momento, a ficha caiu com o peso de uma lápide. Aquele homem não precisava de soldados armados ao redor dele. Ele não precisava ostentar correntes de ouro ou andar de carro blindado. A proteção dele não vinha do medo que ele causava pessoalmente, mas de quem ele era para a história da organização. Ele não tinha cargo, não tinha soldados, tinha algo muito mais perigoso: vínculo. No mundo do crime, cargos são temporários. Você pode ser destituído, preso ou morto, e outro assume seu lugar na manhã seguinte. Mas laços de sangue, laços de origem, esses são eternos. Mexer com alguém que tem o DNA da facção não é uma quebra de regra. É um ato de guerra contra a própria fundação do sistema. Carioca sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Eles não estavam extorquindo um comerciante. Eles estavam, sem saber, apontando uma arma para a família real do crime paulista. Aquele homem solitário, fritando salsicha numa esquina escura, carregava nas veias o mesmo sangue que corria nas veias de quem assinava as ordens que paravam o país. A invisibilidade dele não era fraqueza. Era um privilégio que só os intocáveis podiam se dar ao luxo de ter. Carioca guardou o celular no bolso com a mão trêmula. A pele do seu rosto tinha perdido a cor, assumindo um tom acinzentado sob a luz fraca da rua. O instinto de sobrevivência gritava em seus ouvidos, abafando qualquer outra lógica. Ele sabia que cada segundo que permaneciam ali aumentava exponencialmente a chance de nunca mais saírem daquela esquina. Ele fez um sinal brusco, quase violento, para os outros dois entrarem no carro. Não houve explicação, apenas o gesto urgente de retirada. O mais velho dos comparsas, percebendo a mudança drástica na postura do líder, recuou imediatamente, obedecendo ao comando silencioso do medo. Mas o mais jovem, aquele de olhar inquieto e ego inflado pela pólvora, hesitou. Para ele, a retirada sem o dinheiro parecia uma derrota inaceitável, uma mancha na reputação que ele desesperadamente tentava construir. Ele não tinha ouvido a conversa no telefone. Não sabia que o chão sob seus pés havia se transformado em areia movediça. Ele só via um velho teimoso e um chefe que, inexplicavelmente, tinha arregado. Ainda havia tempo de ir embora, até alguém decidir falar demais. O rapaz travou os pés no asfalto. A adrenalina da confrontação ainda pulsava em suas têmporas, misturada com a frustração juvenil de não ter a última palavra. Ignorando o chamado sibilado de Carioca, ele se virou novamente para o carrinho. Deu 2 passos largos, invadindo a zona de segurança que o vendedor mantinha com tanta dignidade. Tu deu sorte hoje, velho, cuspiu o rapaz, a voz carregada de veneno. Ele chutou a base do carrinho, fazendo as latas de milho e ervilha tremerem na prateleira de baixo. O barulho metálico ecoou seco na noite silenciosa. O chefe tá com pressa, mas não pensa que acabou. Tu acha que é quem para falar grosso? Tu é um nada, um bosta que vive de vender resto de comida para bêbado. Carioca, já perto da porta do carro, congelou. Ele abriu a boca para gritar, para mandar o moleque calar a boca, mas a voz não saiu. O pavor de atrair-se a atenção para si mesmo travou sua garganta. Ele assistiu à cena em câmera lenta, como quem vê um acidente de carro inevitável. O vendedor parou. Dessa vez, ele não limpou as mãos. Ele largou a espátula sobre a chapa quente com um estalo deliberado. O tiar da gordura era o único som no mundo. Ele levantou a cabeça e, pela primeira vez na noite, seus olhos não demonstravam cansaço ou paciência.